Ora então, para sermos cumpridores aqui do horário e do prometido, antes de mais eu gostava de dar as boas-vindas a todos. Muito obrigada pela vossa participação, pelo tempo que vão despender aqui um bocadinho connosco neste webinar que estamos a fazer pela primeira vez, portanto, o webinar de perfil e competências atuais da função de Market Access na indústria farmacêutica. Muito obrigada pela vossa presença. O nosso objetivo aqui hoje é um bocadinho falar realmente sobre este tema, portanto, o perfil e as competências de quem quer trabalhar num departamento de Market Access na indústria farmacêutica. Portanto, e para não demorarmos mais o início da nossa palestra, gostava de passar a palavra ao Miguel Papança. Miguel, obrigada pela tua participação, obrigada também, Vasco, como é óbvio, deixar aqui o meu agradecimento, e podemos dar início. Obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos. Também é com enorme prazer que hoje me junto aqui a vocês para falarmos um pouco sobre esta questão que nos preocupa a todos, enquanto pessoas que estão ativas no mercado de trabalho e que querem, no fundo, ir à procura daquilo que são as oportunidades atuais de mercado. Os departamentos de acesso ao mercado, como muitos de vós já saberão, são departamentos dinâmicos, não muito antigos dentro daquilo que é a indústria farmacêutica e, portanto, altamente adaptáveis, que isso requer, logicamente, um conjunto de competências que vão sendo adquiridas e reorganizadas ao longo do tempo. Para falar desse assunto, eu convidei aqui o Vasco Conde, com quem já tive a oportunidade de trabalhar no passado não muito recente, e com alguém de quem gosto muito e que aprecio muito em termos de trabalho enquanto pessoa, porque tem certamente muito mais para vos dizer em termos de experiência e em termos de competência neste âmbito. Nós dividimos, grosso modo, a apresentação em duas partes para falar do mesmo assunto, do perfil das competências do acesso ao mercado. O Vasco vai-vos abordar mais nas questões que estão mais relacionadas com as funções in-office, e eu vou estar mais a falar-vos sobre as questões de customer facing. Quer uma, quer outra, fazem parte daquilo que são a composição e as dinâmicas dos departamentos de acesso ao mercado, ambas importantes de, entre aspas, cobrir nos nossos dias e ambas importantes de realçar relativamente a alguns aspectos que dizem respeito a estes perfis e competências daquilo que nós esperamos enquanto empresas dentro das organizações. O Vasco eu não vou apresentá-lo, a não ser dizer que ele é diretor da área de acesso da Novo Nordisk, e depois vou deixar para ele fazer a sua própria apresentação. Eu depois já voltarei a mim próprio para vos falar um bocadinho mais sobre a minha experiência e aquilo que queria partilhar convosco. E passo a palavra ao Vasco. Vasco, pergunto, queres que eu partilhe? Boa tarde. Sim, se quiseres, se não te importares, ou se quiseres que eu partilhe, também não há problema. Então, boa tarde a todos. Agradecer ao Miguel e à Ana aqui o convite para participar aqui neste webinar e falar aqui um bocadinho sobre a área de perfil e competências da função de Market Access. Relativamente à minha apresentação, tal como o Miguel disse, eu neste momento sou responsável aqui de um departamento de uma empresa, neste caso a Novo Nordisk, mas já tenho aqui alguns anos de experiência nesta área de Market Access, com diferentes funções que fui tendo, até neste momento ser o responsável por um pequeno departamento, vou-lhe chamar assim, e com experiência de empresas com departamentos maiores, outras com mais pequenos, e acho que isso também tem aqui algum perfil diferente e que é útil aqui também para explicitar aqui um bocadinho das competências que normalmente as empresas procuram nas pessoas nestas funções. O meu objetivo vai ser, tal como o Miguel disse, apresentar um bocadinho mais a função in Office, e depois o Miguel apresentará um bocadinho mais as funções de Customer Facing. No final, penso eu que teremos aqui um período também de perguntas e respostas e Q&A para tornar isto um bocadinho mais interativo e esclarecer algum ponto que queiram. Então, começando relativamente à função de Market Access. É uma função, tal como o Miguel referiu, que em termos de competências, tem algumas competências, tal como quase todas as áreas, de soft skills e algumas mais técnicas. É uma área que, se calhar, ainda não sei se é das mais recentes, agora já a indústria farmacêutica também já tem algumas áreas também um bocadinho mais recentes,
relacionados com a área digital e com a área de Customer Excellence, mas o Market Access é uma função que existe talvez nos últimos 20 anos, tem crescido muito na área da indústria farmacêutica, e especialmente em Portugal tem uma relevância grande devido aos constrangimentos, vamos chamar assim, que o mercado nacional tem em termos legislativos sobre esta questão. E por isso tem desenvolvido muitas áreas e que na realidade não se traduz só numa ou outra competência, mas como vemos aqui numa lista, que pode ser mais extensiva na parte técnica para várias vertentes conforme a função exatamente que a pessoa irá exercer. E isso depois detalharei um bocadinho também mais à frente no slide seguinte. Mas as primeiras competências que irei aqui abordar são estas um bocadinho mais de soft skills, mas mais direcionadas para a área de acesso ao mercado, ou market access, e depois falar só um bocadinho da parte mais técnica, que estão relacionadas com o sistema de saúde em si e com o que é que nós fazemos mais no Departamento de Acesso ao Mercado, também a parte da negociação. Depois existem aqui duas últimas mais relacionadas já com liderança ou com responsabilidade de gestão de pessoas e também de gestão de opinião em termos estratégicos para a afiliada ou para a empresa, e que também gostaria de dar aqui algum pequeno aporte. Então, no slide seguinte, eu já divido aqui a exposição relativamente a essas questões de soft skills, ou vamos chamar assim, posições comuns, e depois também as expressões mais técnicas. Não sei se consegues passar ao slide seguinte, Miguel. É isto mesmo, exatamente. E eu agora, se calhar, ia então abordando cada uma delas de forma mais. Obviamente, em 15 minutos não vou falar isto extensivamente, mas o objetivo é abordar cada um, explicar pelo menos o que é cada uma destas competências. E então, o que é que se quererá dizer com a Customer Centric? A ideia é focar-se no valor que nós possamos criar para os nossos clientes, construir relações de longo prazo e mutuamente benéficas para os nossos clientes, baseadas no entendimento das suas necessidades, obviamente, e oferecendo soluções que possam ser apropriadas para satisfazer ou aumentar assim, como a forma como eles veem a empresa e a sua reputação. Um, e na realidade é isto que se pretende um bocadinho com esta abordagem. Depois, relativamente ao que se entende por focus on what matter, foco no que interessa, é focarmos aqui muito nas prioridades para o crescimento da empresa e aplicar aqui algumas escolhas e trabalhar de forma efetiva e eficiente, minimizando um bocadinho a burocracia. A função de Market Access tem aqui dois aspectos, coisas muito de rápida resposta, que obriga no dia a dia, e depois outras que obriga a trabalhos mais extensos e que tem que se tentar gerir isto no dia a dia, de forma a que conseguimos optimizar o nosso tempo também e focar principalmente nas áreas que são mais críticas para a empresa. Há que tomar aqui a iniciativa para melhorar a forma de trabalhar. Trabalha-se muito em cross-functional team, porque é uma área que está muito ligada às áreas comerciais, mas também à de back-office, vou-te chamar assim, partilhar boas práticas dentro da equipa, optimizar o uso dos recursos e monitorizar como é que os recursos estão a ser utilizados. Depois, quando se pensa um bocadinho em termos de alta performance, high performance, é termos aqui objetivos ambiciosos a atingir e em conformidade com a estratégia da empresa, mas ao mesmo tempo sentir-se responsável pelos resultados, quer individualmente, quer da equipa, e desenvolver aqui as suas próprias competências e dos outros, para que o desempenho da empresa possa ser o melhor. Porque a área de Market Access está muito ligada antes, muitas vezes, muito da entrada em força, vou-lhe chamar assim, de muitas atividades da área comercial. Há que fazer aqui um push em termos de ligação, em termos de cross-functional team para este ponto. Concentrar-se também em termos de contribuir para o negócio e planeamento do trabalho. É muito importante fazer aqui este trabalho em termos de cross-functional team, não só para melhorar a performance individual, mas também da equipa, e porque isso é uma função que vem
tem objetivos muito significativos para a companhia no seu geral. Em termos de liderança, liderança pessoal, vou-te chamar assim, personal leadership, é muito importante, obviamente, mas isto é um comum para todas as funções, viver um bocadinho a empresa no seu dia a dia, inspirar e envolver as outras pessoas, compreender o que é que são os outros e as relações, tentar construir relações que sejam eficazes e sinergias para encontrar soluções da empresa, porque muitos dos problemas da área de market access não são de fácil resolução e então aqui o trabalho em cross-functional team com outras funções é muito relevante e por isso há que tornar-se aqui muitas vezes o líder da função em termos de cross-functional team ou de liderar algum projeto, não, muitas vezes não da própria área de equipa, mas em termos de cross-function da empresa em si. Outro ponto, e penso que um dos últimos em termos de soft skills é making things happen, fazer as coisas acontecer. É muito importante porque é uma área que às vezes demora mais tempo do que as pessoas gostariam, pelo menos em Portugal. Há que gerir bem as expectativas internas e externas, mas há que quando são para tomar decisões, é tomar decisões avaliando várias alternativas e situações, novas soluções, e às vezes são difíceis de implementar e são importantes também para a empresa na forma global. E é importante ser orientado aqui para a ação, utilizar as ferramentas técnicas adequadas para estabelecer aqui planos, não só para o seu próprio tempo, mas também para o tempo da equipa, para que o trabalho seja concluído de forma mais eficaz. Um, o último ponto aqui será ter aqui uma comunicação com impacto, comunicar eficazmente com diferentes públicos e contextos, criando um impacto positivo nos stakeholders internos e externos. Isto porquê? Porque o Market Access faz uma ligação aqui muito com a vertente mais clínica, com uma vertente também mais económica e temos que adaptar muito a linguagem aos diferentes interlocutores e contextos em que estamos. Ao mesmo tempo é importante incentivar a partilha de informação e cooperação com os stakeholders que nós temos, não só, como eu digo, internos e externos. Em termos de gestão de stakeholders, é muito importante construirmos aqui relações estratégicas com os stakeholders, principalmente alguns stakeholders externos, e utilizar aqui as capacidades de influenciar e de negociação, que eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas há aqui que treinar muito esta questão da negociação para atingir os objetivos da empresa. É uma área muito crítica, principalmente em Portugal, porque é muito relevante para as tomadas de decisão. Há sempre aqui um processo negocial, muitas vezes que é liderado pela áreas de market access. Quando eu refiro ali driving market access, e aqui já entrando um bocadinho nas vertentes mais técnicas e aqui nas competências mais técnicas, é importante que as pessoas compreendam e saibam bastante sobre o sistema de saúde, consigam demonstrar esse conhecimento, não só o sistema de saúde em geral, mas também sobre as comparticipações e a parte legal que está inerente, como a dinâmica do que é que está a acontecer no mercado, o que é que está a alterar, quais é que são as áreas mais relevantes. E depois aplicar um bocadinho este conhecimento para definir projetos e prioridades. É muito o que se faz aqui na área de Market Access, é não só tentar encontrar esse conhecimento, mas depois transportá-lo para novos projetos ou prioridades que possam ser relevantes para a empresa. E isto só se consegue criando uma mentalidade mais associada ao acesso ao mercado, que permite esta colaboração interna. Um, também referi aqui esta gestão do Market Access ou Market Access Management, e aqui tem muito a ver com a forma como nós passamos e aplicamos a aplicação do conhecimento do valor do medicamento de acordo com as necessidades dos pagadores ou dos decisores que existem em acesso ao mercado. Há que traduzir estas mensagens, que muitas vezes são algumas vezes muito clínicas, outras vezes mais económicas, adequadas para os decisores clínicos. E depois, muitas vezes, também gerar, e isto gera também com outra das competências técnicas que iria mais desenvolver, gerar evidência que estejam mais relacionados com a parte económica, e aí
tentar ajudar a desenvolver algumas mensagens que possam ser relevantes para os decisores, principalmente decisores e stakeholders externos. Em termos de public affairs, como eu digo, algumas destas partes técnicas nas empresas mais maiores estão separadas em termos de função, isto é, não está tudo na mesma pessoa, e é importante que isso fique claro. Ao contrário, se calhar existem empresas mais pequenas em que as pessoas não se especializam tanto em cada uma destas funções, mas na realidade acabam por ter que ter aqui atividades relacionadas com cada uma destas competências. Por isso, algumas destes pontos que eu refiro aqui, principalmente do Public Affairs, mesmo de preços e Health Economics, em alguns casos têm funções separadas em algumas empresas e estão dentro do departamento, mas estão funções separadas. Outras empresas mais pequenas, as pessoas têm que ter uma maior versatilidade e com a ajuda de consultores externos, obviamente, desenvolver cada uma destas funções. Mas o que é que eu queria dizer em termos de Public Affairs? Aqui será mais, o que é que isso quererá dizer em termos de insights e influência? É assegurar que há uma influência junto dos decisores de acordo com as prioridades da empresa, compreendendo o ambiente em que nós nos encontramos, e os processos de tomada de decisão, obviamente, e depois tentar encontrar aqui formas de identificar e manter uma rede de stakeholders que nos ajudam a partilhar e a obter informação para promovermos aqui a passagem das mensagens que referi anteriormente que são desenvolvidas. Em termos de pricing, um, existe aqui que compreender os processos de como é que são fixados os preços, desenvolver aqui perspectivas e cenários de como é que a empresa pode lidar melhor com estas decisões, e ajudar qual é que é a melhor forma de tomar uma decisão relativamente a preço, e utilizar aqui os conhecimentos que vamos tendo sobre o sistema em geral e sobre o mercado para interagir com as autoridades, identificando soluções e de forma proativa para que se consigam chegar a consensos e a resultados sobre esta parte dos contratos e dos preços. Uma última parte muito, muito mais técnica é a geração de dados de Health Economics. E aqui há, obviamente, pessoas muito técnicas que desenvolvem muito este conhecimento, mas em Portugal este também é relevante, pelo menos para a tomada de decisão a nível nacional e também vai sendo cada vez mais a nível local e hospitalar. Mas há que ter aqui alguns conhecimentos especializados sobre a economia da saúde e promover aqui a contribuição que estes conhecimentos, esta evidência possa trazer para as decisões de comparticipação e de preço. E depois há que assegurar que conseguimos gerar esta evidência, não é? Muitas vezes esta é obtida através por consultores, não é feita exatamente internamente pelas empresas, mas há que saber percebê-la e assegurar que é feita e implementada da forma mais efetiva e adequada, não é? Por último, existem aqui duas competências que eu referi que são mais de gestão, vou-lhe chamar assim, destas áreas, mas há uma que eu acho que esta questão do setting directions e estratégia que é, que é muito relevante não só para quem gera um departamento, mas também a importância do market access. Porquê? Porque o market access acaba por participar muito nas decisões estratégicas das empresas e é importante que a pessoa que está nesta área sinta-se proati- que sinta-se capacitado para emitir a sua opinião, transformar estas opiniões das decisões estratégicas em prioridades da empresa, quer sejam de curto ou médio prazo, para que partilhar isto com os outros membros das equipas e esclarecer um bocadinho melhor o que é que se pode implementar, o que é que não se pode, pronto, cruzando isto um bocadinho também com a base legislativa e legal. Por último, obviamente aqui há sempre aqui uma questão de coaching e o coaching e o leadership das pessoas pode não ser só na função aqui que eu referia, mas também entre cross-functional team. E aqui acho que o Market Access pode trazer aqui um grande aporte,
porque tem uma visão um bocadinho mais ampla sobre o mercado e sobre as áreas, e por isso pode ajudar aqui também no desenvolvimento de competências para outras pessoas, ajudá-los no treino. Obviamente que é preciso dedicar tempo e recursos a isso, mas acredito que sejam uma função que tem muito a ajudar os outros nestes conhecimentos. E deixava então esta minha visão, e se calhar passava-te agora a bola, Miguel. Muito obrigado, Vasco. O Vasco falou há pouco da grande razão pela qual é importante o Departamento de Acesso, não é? Que é, em Portugal, como alguns de vocês poderão ter ideia, o tempo de acesso dos medicamentos ao mercado até chegar aos doentes para poderem ser tomados, desde que eles são possíveis de submeter à nossa autoridade, que é o Infarmed, é um tempo longo, portanto que em média, no meu caso só trabalho na área hospitalar, é contabilizado, dependendo do tipo de medicamentos, entre 20 a 27 meses. Portanto, o tempo é dinheiro para as empresas e, portanto, a nossa função acaba por surgir para tentar minimizar ao máximo o impacto deste tempo que é longo para as empresas, e por isso, quanto mais reduzido e eficiente for este tempo, melhor para as companhias. Mas associado a todo este tempo que o Vasco vos esteve a explicar, e que é um tempo que é dependido em processos de nível nacional, existe depois todo um conjunto de tempo que é também necessário encurtar e que diz respeito a tudo aquilo que é feito no âmbito mais local, no caso dos hospitais, das unidades locais de saúde, nas USC, nas unidades de saúde familiares. Portanto, tudo isto faz parte das competências do acesso ao mercado, sendo que aquele que diz respeito às funções que dizem respeito à capacidade de nós introduzirmos rapidamente os medicamentos nos prestadores, neste caso nos hospitais, nas USFs, etc., diz respeito mais às funções de Field Market Access. Mas o objetivo é igualmente tentar encurtar o tempo de forma a que, o mais rapidamente possível, o medicamento entre no hospital, no sentido de depois estar disponível para poder ser prescrito e utilizado. Eu comparo muitas vezes as equipas de acesso com as equipas de marketing e vendas, porque no fundo o Vasco acabou por falar um bocadinho daquilo que é a função dos marketeers e eu vou falar um bocadinho daquilo que é a função dos vendedores. E se calhar nós trabalhamos todos um pouco dentro desta área, naquilo que é o marketing para payers, não é? O marketing para os pagadores, e é no fundo também essa a nossa função. Não é toda, mas sobretudo quando nós começamos a desviar-nos mais para as funções de customer facing, de contacto com clientes, claramente temos muito de trabalho de marketing dirigido a payers, a pagadores, porque temos mensagens que são necessárias passar, documentos que é necessário elaborar e promover, e toda uma estratégia que é necessário ser implementada, recorrendo-nos daquilo que é o contacto em reuniões que ocorrem de forma individual, mas também de projetos que são implementados com os prestadores, com estas estruturas, e que deverão acrescentar valor aos medicamentos. Portanto, no fundo, o Field Market Access é aquilo que nós muitas vezes ouvimos designar de outra forma, em algumas das empresas, a função de Key Account Manager, sendo que aqui, no caso do Field Market Access, completamente dirigidas para um ambiente de acesso ao mercado. São funções que, como vocês já perceberam, requerem um conjunto de competências que são vastas, porque nós estamos a falar de um conhecimento que tem a ver não só com o conhecimento técnico, com o conhecimento, com o conhecimento também comercial. A minha história profissional enquadra-se um bocadinho neste contexto todo. Eu trabalhei muito tempo em marketing e em vendas, depois fruto daquilo que decidi estudar, que foi administração hospitalar, acabei por achar que acesso ao mercado podia ter alguma coisa interessante para mim e fui para o Field Market Access, e há 5 anos decidi entrar para outras funções dentro do acesso ao mercado, portanto, mas sempre com esta dualidade, que é a tecnicidade, mas também não perdendo a questão comercial. No Field Market Access nós temos então um conjunto de questões que têm na base o quê? Sobretudo 3 grandes pilares. Vou-vos dizer 3 grandes pilares, não são objetivamente destas 3 divisões que eu aqui tenho. Eu vou-me suportar dos slides apenas meramente como indicativo, mas o Field Market Access trabalha muito assente nas pessoas que eu diria que são das contas, e as contas pode ser só o hospital, ou pode ser o hospital com as unidades de saúde familiares, hoje o LS e no futuro ainda mais, mas trabalhamos então com as pessoas, com a gestão das pessoas que estão nessa estrutura prestadora de cuidados de saúde. E as pessoas, quando eu digo as pessoas, são elas todas, não são os médicos, que tradicionalmente são os
os pontos de contacto das equipas de medical e das equipas de marketing e vendas, são esses, alguns deles, sobretudo se estiverem envolvidos com comissões de decisão, farmácia terapêutica, PPCIRA, portanto, todo um conjunto de interlocutores que possam ser decisores no âmbito da entrada ou da criação de obstáculos à utilização dos medicamentos. E depois também temos todo um conjunto de outros indicadores, como são os farmacêuticos, por serem responsáveis por gerir o medicamento dentro destas estruturas, os serviços de aprovisionamento, porque estão muito relacionados com as compras, as administrações hospitalares, portanto temos um conjunto de outros stakeholders, que nós normalmente designamos de pagadores, porque estão mais relacionados com o processo da compra e da decisão em relação à compra do que propriamente com o processo da prescrição. E por isso mesmo o acesso ao mercado, nomeadamente o Field Market Access, tem muito estes interlocutores como os seus clientes nos contactos diários. Portanto, este é um dos pilares que faz parte da função do Field Market Access, é o contacto com clientes dispersos, diversos, da conta, conseguindo perceber como é que esta rede está montada dentro da conta, não é? Quem é que é quem dentro de cada conta, como é que cada pessoa interage, através de que processos que dizem respeito aos seus próprios medicamentos, como é que são geridos os processos de decisão dentro dessas respectivas contas, e depois também percebendo quais são as relações tidas entre estes interlocutores, para perceber também até que forma é que as decisões de alguns interlocutores podem impactar positiva ou negativamente a perspectiva que outros decisores dentro da mesma conta possam ter sobre os nossos medicamentos. Além deste pilar, há também o pilar da gestão financeira, porque dentro do Field Market Access, como o Vasco também falou há pouco, existem muitas questões de condições comerciais, negociação, etc. E, portanto, a questão da componente financeira, da gestão das notas de crédito, da gestão da dívida, está normalmente também muito assente nestas funções. Há uma estreita relação com o departamento médico pelas questões clínicas que somos obrigados a conhecer todos quando contactamos com pessoas que tratam doentes, independentemente de serem direto ou indiretamente. Há as questões também que dizem respeito à parte comercial e aos skills comerciais que são necessários ter, mas depois também há toda uma parte relativa à gestão que ocorre nas próprias contas, que também é necessário ser conhecida para podermos aportar valor. Eu só consigo aportar valor com os medicamentos que procuro ter disponíveis em determinada conta, se souber como é que essa conta gera, faz a sua gestão, incluindo do próprio medicamento, para que possa ajudá-lo e também ser ajudado. Há um terceiro pilar, como vos digo, que é um pilar que tem mais a ver com a gestão das relações da empresa com a conta, não é? Porque, no fundo, este Field Market Access é muitas vezes o porta-voz da imagem da companhia junto da conta, nomeadamente ao nível de alguns interlocutores. Portanto, há aqui, no fundo, estes três pilares que são bastante significativos, bastante importantes e que requerem aprendizagem. Para se conseguir ter uma boa função no Field Market Access, há aqui os hard skills, não é? As competências mais técnicas, que vão desde as questões do raciocínio abstrato, a capacidade de conhecimento, do conhecimento técnico, quer no âmbito farmacológico, quer no âmbito do medicamento, mas também no âmbito da farmacoeconomia, no âmbito daquilo que são as diferentes condições que os diferentes tipos de contrato requerem ao nível das diferentes instituições. Portanto, aqui conhecimento financeiro e de gestão é igualmente importante. A gestão da mudança, porque nós, um dos exemplos que está para acontecer em janeiro é precisamente a mudança de tudo aquilo que é a estrutura do SNS para unidades locais de saúde, e isso requer uma adaptação rápida do nosso pensamento e da nossa forma de agir, não é? E é logicamente importante que, e o Vasco também referiu esse aspecto, que é um conhecimento grande daquilo que é a organização, o funcionamento do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde dentro do sistema de saúde. Porque se nós não conhecermos muito bem como é que essas estruturas operam, muito provavelmente não conseguimos perceber muitas vezes o porquê de determinadas decisões terem sido tomadas, não é? Muitas vezes não é questão apenas da decisão daquele utilizador, daquele influenciador ou daquele decisor, é muitas vezes uma decisão corporativa, uma decisão que está assumida dentro da instituição e que condiciona o processo.
Portanto, se nós não conhecermos que essas questões que têm a ver com o funcionamento, com a orgânica das organizações, podem impactar o nosso trabalho, porque impactam os nossos clientes, nós não vamos apanhar grande parte daquilo que é a razão pela qual algumas coisas acontecem. Daí o fundamental nós conseguirmos perceber como é que estas estruturas funcionam, como é que elas estão articuladas, nomeadamente no que diz respeito aos processos que nos interessam, né? Se eu quero introduzir um medicamento no hospital, quem é que faz parte desse circuito de aprovação? Onde é que estão essas pessoas dentro da estrutura? Quanto tempo em média é que demoram a tomar as suas decisões? O que é que precisam de fazer para tomar a decisão? É um formulário? É um documento? É um documento que vem do exterior ou é um documento interno? Portanto, nós precisamos conhecer bem toda essa articulação e esse funcionamento para que conseguirmos acompanhar com grande rigor toda essa parte, quer no apoio que podemos dar a essas pessoas que fazem parte da estrutura, quer relativamente a respostas que tenhamos, que sejamos solicitados no âmbito desses processos que estão em curso. Competências também no âmbito de analítico, na gestão dos dados, na gestão dos números, conhecimento da área, quer clínica, quer, não é aqui tanto regulamentar, mas na área do acesso, e a área do acesso é sobretudo a área que tem a ver com a avaliação económica, para além da avaliação clínica, portanto, e é logicamente bastante importante nós termos aqui pessoas que dominem também esta parte, porque muitas vezes essas são as mensagens que nós vamos querer passar aos interlocutores, e a capacidade de fazer gestão de projeto, porque muitas vezes os projetos que são necessários para que alguma coisa aconteça, a tal sentido de urgência que o Vasco também falou, tem que estar presente em projetos que são implementados junto das contas, enquanto parcerias entre as duas estruturas para benefício comum. Depois os soft skills, muitos deles também já foram falados aqui há pouco com o Vasco, eu vou começar mais por baixo, a comunicação é fundamental, que quer individual, quer em grupo, pessoas que tenham capacidade de rapidamente expor ideias, conceitos e argumentar bem junto do seu interlocutor, nada que seja muito diferente daquilo que é a atividade comercial, que também requer este tipo de soft skill. A capacidade de nós estarmos dirigidos para a resolução de problemas e não propriamente para a criação de problemas, um pensamento estratégico, um alinhamento cross-functional, porque muitas vezes o Field Market Access não resolve sozinho as questões, procura ajuda dentro dos colegas da sua empresa para que as questões sejam resolvidas. E, portanto, é aqui, no fundo, um pivô que vai buscar quem precisa para que a resposta ao nível da conta para aquela pessoa seja dada no mais curto espaço de tempo. Depois existem também aqui algumas características que logicamente ajudarão, quer às competências mais técnicas, quer aos soft skills, como a confiança, a autoconfiança, a persistência, a assertividade e a criatividade. É cada vez mais importante que a criatividade seja associada um bocadinho aqui ao espírito de inovação, orientação para o doente, porque ele estará sempre naquilo que é o fim último para o qual nós todos trabalhamos, quer do lado da indústria, quer do lado de quem presta cuidados ao doente, as questões éticas e de compliance, mas também a capacidade de aprender e agir rapidamente e a sensibilidade em relação... Quando trabalhamos com pessoas, e alguns de vocês provavelmente também trabalham no contacto direto com pessoas no vosso dia-a-dia, as questões da sensibilidade àquilo que é o outro lado, são fundamentais para nós conseguirmos gerir de forma eficiente a relação, com o propósito também conseguirmos que depois de uma boa relação de uma boa gestão dessa relação, possa haver como resultado final a capacidade do doente que precisa daquele medicamento em concreto tenha a possibilidade de o ter para si e de o tomar, não é? E é esse o nosso propósito também ao nível do Field Market Access, é que o Field Market Access complemente aquilo que é a abordagem a nível nacional, mais dirigida para as estruturas de âmbito nacional, mas que o façam a um nível local, junto de outros tipos de interlocutores, através de outros tipos de ferramentas e através de outros tipos de mensagens, mas sempre com o propósito de que todo o Departamento de Acesso deverá sempre ter como grande objetivo de baixar as barreiras que limitam a possibilidade do doente aceder ao medicamento de que precisa de forma o mais célere possível. É esse, no fundo, o objetivo. É uma área que eu como vos disse logo no início, que tem muita necessidade de rapidamente se adaptar, precisamente porque trabalha com estruturas evolutivas e com múltiplas funções dentro dessas estruturas, não é? Ao contrário, por exemplo, de outras áreas que tradicionalmente já estão assentes em determinado tipo de interlocutores,
nas áreas de acesso ao mercado nós vamos sempre aportando mais interlocutores diferentes para criar ideias novas e formas novas de conseguir facilitar o acesso com equidade dos doentes aos novos medicamentos. E, no fundo, era isto que eu tinha para vos dizer. É também este o propósito que eu acho que o curso que está a ser promovido também tem. É criar dentro daquilo que são os diferentes modos do curso capacidade de dar informação e competências a quem quer ficar preparado no âmbito do acesso ao mercado, tenha aqui um conjunto de ferramentas técnicas, sob o ponto de vista teórico, mas também prático, e perceber o que é que se faz no dia a dia ao nível do acesso ao mercado, com diferentes tipos de dimensões, não é? Porque já vimos que há aqui diferentes tipos de dimensões que têm que ser preparadas. A da avaliação económica, a da avaliação clínica, toda a parte negocial, todo um conjunto de aspectos que requerem conhecimento, conhecimento, prática e aprendizagem. E agora, eu diria que estamos disponíveis para responder às vossas questões. Se houver alguma questão que queiram colocar, alguma curiosidade, algum interesse, alguma dúvida, estejam à vontade. Exatamente. Abrimos agora um espaço de discussão e, portanto, convidamos a qualquer pessoa que esteja connosco, que queira colocar, que se tiver alguma dúvida, que a queira colocar agora. Já vi algumas caras conhecidas, alguns nomes conhecidos, outros, Já! mas não se inibam de fazer perguntas. Olá, boa tarde. Olá, Olá, Joana, boa tarde. olá, boa tarde. Já tivemos a oportunidade de falar Sim, exatamente. por e-mail. Como está? Tudo bem? Bem, obrigada. Olá, Miguel. Olá, Joana. É mais uma cara conhecida. Acho, portanto, o que eu tinha falado com a Ana, efetivamente, era que gostava de ouvir esta sessão de esclarecimento, efetivamente, para saber se é right to the point com aquilo que eu procuro, que é exatamente este caminho do medicamento, no meu caso, para complemento da minha profissão e daquilo que eu efetivamente faço, que sou aqui account manager. Portanto, eu gostei de ouvir falar de alguns pontos que são tão importantes e que às vezes as pessoas não têm muito em conta esta parte do comercial e que realmente pode ser realmente uma cross-functional função mesmo complementar. Eu tenho aqui, se calhar, uma ou outra um esclarecimento básico relativamente a este curso, mas que é prático. Ele começa em fevereiro, é isto? Exatamente. Na realidade, 27 de janeiro. Pronto, 27 de janeiro, ok. E são todos os sábados de acordo com aquela matriz de aulas que existiu, não é? Portanto, nem sempre são os dias todos, é 100% online e está previsto acabar. Portanto, fevereiro, em março. Em março, pronto. Ok, pronto. Basicamente, esta era a minha questão. Depois o resto eu Mas trato. tem a brochura, não tem, Joana? Tem. Eu li a brochura toda, Pronto, mas tem lá as datas todas no final. eu vi até por aulas e tudo, portanto, uma proposta de cativação do nosso tempo ao sábado. Exatamente, é um investimento Sabe que é que negociado em família. nós já tentámos transferir as formações para dias de semana. Eu acho esta Mas fantástica. temos um público, maioritariamente, para não dizer 100%, vou dizer talvez 96% ou 97%, que são trabalhadores. E, portanto, já com famílias, e é muito difícil de conjugar o horário pós-laboral como horário para reservar para formação. E então foi a pedido das pessoas que estavam connosco, Eu acho ótimo. alunos que nos passaram, que pediram para passar para sábado. Sim. Eu não acho, até é um plus, porque efetivamente ainda por cima é inverno, não está bom tempo à partida, portanto até uma forma de ocuparmos e durante a semana se calhar acaba, eu também tenho a minha família e acaba por ser tudo aqui, eu entretanto consegui dar o jantar à minha filha e estava aqui, portanto Exatamente. percebo esta dinâmica e isto requer alguma concentração porque há pontos que eu reconheço que exigem mesmo a aprendizagem, não é simples e por isso eu acho que este curso é na MUS, portanto parabéns. Obrigada. Será bem-vinda, Joana. Será bem-vinda, Joana. Obrigada. Portanto, até breve. Obrigada. Obrigada.
Pronto, eu não sei se Miguel, tu tinhas mais alguma coisa a acrescentar, não sei se mais alguém, creio que mais ninguém tem nenhuma dúvida, ou pelo menos não ganhou coragem para já. Eu por acaso queria fazer uma pergunta, se puder. Boa! Só não Olá, sei quem é que está a falar. Filipe Cordeiro. Olá, Filipe, boa noite a olá, tudo todos. bem? Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que foi mesmo bastante bom, sendo que eu sou estudante e, portanto, é muito difícil ter contacto com a área em concreto e é uma área tão diversa que provoca atração, pelo menos em mim. E, portanto, eu queria perguntar, tendo em conta isto, das faculdades apostarem tão pouco em alguns temas relacionados com aquilo que foram dizendo, por exemplo, o aspecto negocial ou mesmo a questão da farmacoeconomia, da economia da saúde, como é que nós, estudantes, podemos chegar mais perto destes assuntos e estar mais preparados para um dia entrar nesta área do Market Access? Acho que é um bocadinho esse o objetivo do nosso curso, não é, Miguel? Acho que poderás falar muito melhor do que eu, porque trabalhas mesmo diretamente nesse departamento. Sim. Mas o que nós percebemos, e que foi um dos objetivos a lançar o curso, nós ainda não começámos, acabámos por não falar sobre o curso, portanto, nós fizemos este webinar sobre perfil e competências de Market Access. O nosso objetivo também era poder utilizar esta sessão para esclarecer algumas questões sobre o curso de Value and Access que vamos lançar, como estava a explicar a Joana há pouco, no dia 27 de janeiro. E esse curso é exatamente a ponte entre as pessoas ou que acabam o curso ou que estão a trabalhar noutras áreas da indústria farmacêutica ou noutras áreas das ciências da saúde e que querem passar para um departamento de Market Access. Miguel, ajudas-me aqui um bocadinho nesta, não sei se tens alguma coisa a Eu acrescentar. eu percebo a questão do Filipe. Eu habitualmente colaboro com duas faculdades de farmácia, que não sei se é o curso que o Filipe está a tirar, mas quer a Egas Bonis, quer agora com a mais recente, que é a Deva. E percebo isso de que os cursos, ou os currículos dos cursos não estão adaptados a algumas das áreas que já nem são emergentes, como o Vasco sabe, porque já as áreas de acesso ao mercado têm mais ou menos 20 anos, já não são novas, mas os cursos das faculdades de farmácia, por uma questão muitas vezes de funcionamento interno das universidades, não se adaptam rapidamente àquilo que são as necessidades que existem do lado de fora e do lado das saídas profissionais. Por isso mesmo, não conseguindo nós corrigir aquilo que é a forma como as universidades se organizam em relação aos seus currículos, a única forma que nós temos de poder fazer alguma oferta que permita complementar aquilo que são os estudos que habitualmente fazem nas universidades é criando aqui soluções, umas às vezes de maior dimensão, outras de mais curta, que permitam criar valências novas a quem tem interesse por elas e isso seja uma mais-valia para rapidamente se encaixar naquilo que pretende ter como atividade profissional. Mas percebo o seu ponto, não há forma de chegar ao conhecimento, infelizmente, nas universidades, a não ser, às vezes, procurando noutras universidades ou noutros locais, aquilo que é a oferta daquilo que pretende. Nós sabemos que a nível nacional também não há muitos cursos ao nível quer do Value and Access, quer da avaliação económica, quer do Market Access, como queiramos chamar. Não há muita coisa e, portanto, essa é a razão pela qual nós também achamos que conseguindo juntar um conjunto de docentes, de professores, de formadores que cobrem essas diferentes áreas, a diferentes níveis, quer das estruturas do Estado, como o Infarmed, que temos presentes, quer das estruturas das empresas, vos possamos dar essas competências que vocês podem ter interesse. Mas, como bem sabe, se estiver ligado a um conceito pedagógico de alguma faculdade, vai ver que não é coisa fácil querer que o currículo se modifique e às vezes é uma guerra infindável e que não é bem sucedida. Muito ingrata, não é? Não sei se Não sei se conseguimos responder à sua pergunta. Sim, sim, é um bocado aquilo que o Miguel também estava a dizer, que é bastante difícil ter acesso à informação e daí também a importância do vosso curso e de outros caminhos que possamos trabalhar para chegar lá um dia. Mas pronto, se calhar para completar, então, o que é que mais valoriza em quem acaba o curso de Ciências Farmacêuticas? No meu caso é na FFO. eu vou deixar esta para o Vasco, que é para o Vasco também falar. Depois, se o Vasco quiser, eu respondo. Eu peço desculpa, mas eu não percebi muito bem a pergunta. O que se mais valoriza quando se sai da faculdade, é isso? Uhum. Tendo em conta também os currículos. Pronto, eu sou muito da opinião do que o Miguel aqui que referiu, não é? O currículo, eu também tirei Ciências Farmacêuticas,
mas devo dizer que, por exemplo, e vou explicando, dou um exemplo do meu caso. No dia que eu acabei o curso, eu inscrevi-me numa pós-graduação de avaliação económica. Foi mesmo no mesmo dia. Porque na prática, literalmente, mas é porque na prática o curso não, naquela altura não tinha mesmo. Eu hoje em dia já não sei, mas acredito que também ainda não esteja muito desenvolvido essas áreas. E por isso, hum, a melhor forma é desenvolver estes cursos que são aqui, que é aqui proposto, abarcam várias competências de uma forma mais global, não é? E eu acho que é interessante para quem começa a abordar nesta vertente. Depois existem outros cursos muito específicos para algumas competências muito detalhadas, técnicas ou de soft skills, mas eu acredito que esta abordagem mais geral é importante não só para perceber se é o que gosta, se é alguma coisa que quer mesmo investir, e principalmente para perceber o leque de áreas em que se desenvolve. Agora, a questão da faculdade. A faculdade dá algum conhecimento clínico, vou-lhe chamar assim, da parte mais técnica, pelo menos do que eu me recordo, não é? Na vertente mais clínica nessa área, mas depois toda a vertente mais económica, financeira, pronto, há uma parte que não vem. Outra questão é mesmo também a parte da forma como se desenvolve, como lidar com um problema. Eu acho que isso a faculdade ajuda também nessas questões a como tornar um bocadinho mais a análise mais analítica. Pronto, eu acho que nessa vertente, eu acho que sim, acho que a faculdade traz esse contributo, mas ainda faltam aqui algumas competências. Deixa-me só comentar uma coisa, acho que, não tendo questões técnicas onde se agarrar, Filipe, agarre-se aos soft skills, ok? Porque esses são importantes para várias áreas e esses também são importantes que se desenvolvam, ok? Esta tal capacidade de análise rápida, focos na solução e não no problema, um espírito de urgência na resolução das questões, a capacidade de lidar com os clientes no sentido de criar soluções que o ajudem a si e ao cliente. Portanto, todos esses soft skills é importante que estejam. Mesmo que estejam o conhecimento técnico que pode adquirir rapidamente pelas diferentes soluções que já aqui apontámos. Agora, certamente que se não tiver as competências técnicas, o que há para aferir em si são soft skills e esses vai ter que cuidar deles também. Esses não temos cá ainda, né, nos cursos, mas podemos falar depois sobre isso. Quer dizer que eu saiba, mas se calhar a Ana sabe responder melhor aí. Essa é a vida a ensinar. Mas obrigado aos dois e também à Forest Consulting pelo webinar. Obrigada, Filipe. Eu vou só dar um beijinho, porque quando conheci grande parte deste quórum, esta menina estava na barriga, Marta, tudo bem? É a filhota? é a Matilde. Olá, professor Vasco, olá, Ana. Olá, Marta. Prazer rever-vos. Eu já tinha, isto já não é novidade para mim. Querida. Entretanto, apareceu mais um rebento. Este é o meu Miguel. Também tenho o Miguel cá em casa. O rebelde, certamente. Olha, uma questão. Para quem, porque eu não sei se a Ana, mas eu pelo menos eu lembro-me que o professor Vasco e o professor Miguel eu já tive numa formação de Market Access. Isto, ora bem, esta menina tinha acabado de nascer, por isto em 2019. A minha... Sim, eu sei. Por isso há 4 anos. Está-me lá a dizer que foi há 4 anos. Qual é, não sei se recordam da formação, ou seja, isto ainda foi em âmbito CESIF, o que é que difere esta formação, ou seja, este update daquilo que já tive? Há muita coisa que mudou, eu não tenho ideia de programas, não tenho ideia de nada, só queria tentar perceber se há muita coisa que mudou de lá até agora, porque entretanto vieram as crianças, eu acabei por fazer a formação, mas não avançar muito mais nas coisas. Há muita coisa que mudou, está tudo um bocadinho igual. Ajudem-me. Posso responder se quiser, Ana? Sim? Mami. Olá, Marta, e olá, filhotes da Marta. Houve coisas que mudaram, que eram as próprias regras do jogo, e isso o Vasco tecnicamente
capaz de vos elaborar muito mais do que eu conheço hoje na sua dimensão mais short, mas quer as normas que orientam os processos que são submetidos ao Infarmed, quer do ponto de vista clínico, quer da avaliação económica, foram alteradas, não foram modificadas, porque não foi bem uma modificação, foram algumas alterações que foram introduzidas. Portanto, as regras modificaram-se nesse aspecto, e este curso, não só porque algumas regras foram modificadas, mas também porque se procurou que fosse um curso mais dirigido para o acesso ao mercado in-office, está diferente do outro que referiu, porque é muito mais dirigido para questões muito mais técnicas e muito menos comerciais. Sendo que o objetivo é que depois essa parte técnica também sirva para ser a base para uma componente comercial, que no seu caso já existe. Mas sim, é um curso que está muito dirigido para explorar a questão teórica e técnica, e depois a aplicabilidade dessa parte técnica em exercícios práticos que são feitos nas aulas com as respectivas turmas. Portanto, tem aqui um cariz teórico-prático e teórico, mas muito em profundidade. Portanto, vai a um conhecimento mais profundo do que no outro, onde se queria tocar nas duas vertentes do acesso ao mercado, fora e dentro. Este pretende focar-se na sua grande dimensão, naquilo que são as competências no âmbito da avaliação económica e da avaliação clínica e todo o processo da HTA, portanto, todo o processo de avaliação que é feito. Quer na perspectiva atual, quer também abordar, se calhar, aquilo que é a perspectiva do que poderá vir a ser, alterações que poderão aparecer nas próximas medidas que estão para acontecer ao nível da Europa, neste âmbito, porque estão algumas para acontecer no espaço de 3 anos. Ok, pronto, era isso mesmo, porque da outra vez realmente achei que era muita parte comercial e depois, ou seja, em termos de nos dar ferramentas para nos amandarmos e para nos lançarmos para o mercado, eu especificamente, que já tenho a parte comercial, senti necessidade, ok, então e a parte técnica ficou ali. Eu lembro-me que fizemos um trabalho na parte da negociação com o professor Miguel, mas, ou seja, e com o professor Vasco também, mas depois acabou por não haver muito mais. Por isso era a minha questão, se isto for a parte mais técnica, acaba por complementar, lá está já a vertente que eu tenho. Ok, obrigada. Nada, um beijinho grande e gostei de ouvir. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau, querida. Já me tirar o som. Ia só questionar se existe mais alguma questão, mais alguma dúvida em que possamos ser úteis. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão a ouvir. Desde já agradeço imenso a apresentação, porque de facto às vezes é muito mais fácil conseguirmos encontrar informação sobre aquilo que é a parte mais hard skills e não tanto nas soft skills. Portanto, Vasco, Miguel, muito obrigada, e também desde já à consultora por esta explicação tão clara. A minha questão vem precisamente no foco mais das soft skills, portanto, se tem alguma dica de forma como desenvolver, obviamente isto advém muito daquilo que é a prática do dia-a-dia, daquilo que são das experiências do dia-a-dia, mas se tem alguma dica, alguma experiência ou não tanto curso, mas alguma prática, algum exercício que aconselhem a desenvolver algumas destas soft skills que tenham conhecimento. Portanto, deixo aqui esta questão. Obrigada. Posso responder um bocadinho, mas depois passo a palavra ao Vasco, porque ele em termos das experiências que eu tenho, em termos de gestão de pessoas, foram mais no âmbito comercial e não propriamente acesso ao mercado, Rita. E obrigado pela sua pergunta, faz todo o sentido. Eu acho que o desenvolvimento das soft skills tem muito a ver um bocadinho com a nossa vivência no nosso dia-a-dia, não é só aquela que é a nossa atividade profissional, mas também a forma como vivemos na sociedade e desenvolvemos no nosso dia-a-dia profissional ou não profissional algumas destas características. Digo isto, por exemplo, em relação à sensibilidade para com os outros, em relação a um conjunto de aspectos que são importantes nas diferentes partes da nossa função, e que não é obrigatório que vamos aprender sobre esses aspectos num curso. Lógico que também há cursos que nos ajudam a fazer ali alguma baliza naquilo que é o nosso comportamento e que nos permitem identificar questões que estão menos bem e até aprimorar outras que necessitam de ser
de ser melhoradas. Mas eu acho que tem muito a ver com a forma como nós temos autoconsciência sobre nós próprios, fazemos essa reflexão de que o que é que eu não tenho e preciso de ter e como é que eu posso modificar determinadas atitudes que tenho no meu dia-a-dia e que são fundamentais que eu modifique para conseguir ser um profissional ou uma pessoa diferente. E depois, de alguma forma, procurarmos ajuda. Eu sou muito fã de uma coisa que o Vasco falou, que é o coaching. Nós, nas empresas, temos muito os buddies, os tutores, e existe nas empresas, existe também fora das empresas, porque eu estou ligado a uma academia e também temos essa questão. E é isso que eu às vezes acho que nós devemos procurar. Eu não tenho cá em casa, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, mas agora não estão cá ainda. Eu estava a dizer à minha mulher, olha, tenho que escolher um buddy invertido. O que é isso do buddy invertido, Rita? É escolher uma pessoa, eu tenho 47 anos, a Rita tem arte, quem pode ser a minha filha. É escolher, no fundo, uma pessoa desta geração mais nova para me fazer feedback a mim. Porque eu já tenho mais 20 anos, se calhar, do que a maior parte dos que estão a sair da faculdade agora. E há coisas que vocês sabem e pensam que eu não estou lá e preciso de estar, porque não quero morrer já profissionalmente. Portanto, há questões que nós temos que ir à procura delas. Muitas vezes ouvimos falar sobre elas, mas se nós não tivermos a curiosidade e a vontade de dizer, pá, eu ouvi qualquer coisa sobre isto. Era interessante, deixa-me cá experimentar. Tem que ser esta atitude que a gente tem que ter, porque senão não há cursos que nos cheguem para nós desenvolvermos aquilo que são as competências que nós cada vez mais vamos ter que ter para dar resposta às diferentes necessidades do mercado que está em constante evolução. Mas esta é a dica que eu lhe posso dar. Acho que provavelmente é mais para falar sobre a gestão de pessoas do que eu, mas eu procuro fazer no meu dia-a-dia, Rita. Mas é uma dica muito, muito relevante. Eu acho que é isto, acho que é o conhecer-se a si próprio e depois conseguir transformar isso numa forma de aprendizagem ou de forma de como lidar com os outros. Isto é, não só no ponto que o Miguel disse de os pontos a desenvolver, mas ao ter reforçar aqueles pontos que já percebeu que consegue fazer bem, não é? E esses pontos podem ser com certeza muito mais valorizados pela empresa ou pela entidade onde trabalha, porque na realidade já os faz muito bem e por isso vai com certeza ser diferenciador nessa parte. E eu acho que há muito de ter esta consciencialização. Obviamente que trabalhar muito na questão do feedback, não só com a pessoa que o coordena, mas também com os pares, criar aqui este ambiente de confiança para conseguir desenvolver essa parte. Depois a forma como se desenvolver, que este é o principal, é a questão do dia a dia, pode ser complementada com questões mais específicas que podem ser desenvolvidas em ou pequenas leituras ou pequenas formas de análise para áreas mais concretas, não é? Mas eu acho que o ponto principal é este, é transmitir, é conseguir estar aberto a ouvir e ter um feedback que consiga ser construtivo para o crescimento em termos destas soft skills, e isso é importante criar esse ambiente e obviamente se o ambiente não vem ter consigo, estimular que ele possa vir, não é? Ser proativo também nesse ponto, e acho que isso é que é importante. Mas muitos destes pontos, eu acho que se houver pontos que acho, mas eu não tenho ou não desenvolvo muito esta competência, eu não tenho é fazer um esforço de treino no início de regularmente abordar esta questão. Isto é, eu vou tentar fazer isto porque senão nunca mais não se vai lembrar, não é? As coisas são, o nosso dia a dia hoje em dia é tão cheio que depois nós não conseguimos dedicar tempo, se calhar, ao ponto principal que somos nós próprios, não é? E por isso é importante ter essa consciencialização dos pontos que quer melhorar. Acho que é o ponto principal. Ok, muito obrigada mesmo. Desculpe, Miguel, não sei se ia acrescentar alguma coisa. Não. Estava só a pôr no ONU e obrigado, Rita, pela sua pergunta. Parece. Obrigada também pelo vosso feedback. Pronto, realmente é mesmo isso. Pronto, de haver assim alguma dica, mas é muito pelo contacto externo e acredito que, pronto, na cultura do feedback seja sem dúvida importante, pelo menos é algo que eu tenho tentado estimular. Mas pronto, é o desenvolvimento pessoal e com os outros. Ok. Obrigada. Muito obrigada a todos, então, Vasco e Miguel, principalmente, muito obrigada pela vossa participação, pelo vosso tempo aqui, tanto na parte da apresentação como aqui na resposta às questões dos nossos participantes.
Espero que tenham gostado. Entretanto, nós vamos enviar um e-mail com o wrap-up e com a gravação do vídeo desta sessão para todos os participantes. Agradeço também aos participantes pela hora que despenderam aqui connosco. Estamos certinhos, foi mesmo uma hora. Muito obrigada a todos e desejo um resto de ótima semana. Obrigada. Obrigado também.